Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire em mais esse estudo que vamos realizar da assistência aos necessitados Diógenes de Medeiros, dando sequência à segunda obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 16 e 17. Mas vamos inicialmente fazer uma prece, buscar na oração a inspiração para que o nosso estudo seja realmente proveitoso para todos nós. E assim, Senhor, aqui estamos unidos, reunidos em Teu santo nome e pedimos a proteção, o amparo, a inspiração para que o nosso estudo seja um estudo reflexivo, trazendo informações preciosas em nossas vidas para as mudanças, as transformações que precisamos fazer, sempre no sentido do bem e do amor ao próximo. Contamos com a presença e a inspiração dos nossos benfeitores espirituais. E em Teu santo nome, em nome de Deus nosso Pai, iniciamos o nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dando sequência, o capítulo hoje 16 e 17. O capítulo 16 fala sobre no posto de socorro. Então, naturalmente, houve os preparativos da viagem, né? Capítulo 14, a viagem propriamente dita, capítulo 15, e aqui no capítulo 16 nós André Luiz, né? A equipe de trabalhadores, Aniceto, então, chegam no posto de socorro. Vamos ver o que nós vamos encontrar no posto de socorro, as observações, tudo que ele coloca ali tem naturalmente uma importância muito grande no sentido que essas observações contribuem também para as mudanças que precisamos desenvolver em nossas vidas, né? Então é uma obra que conta relata das experiências da vida, né, que ele teve. O livro Os Mensageiros são experiências de uma semana de trabalho, né? Não podemos esquecer isso. Mas vamos lá, no posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginava uma instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Então aqui já nesse primeiro slide a gente já vê, né, que a vida continua, né? Do lado de lá é tal vida, tal morte, né? É uma sequência. A vida na realidade é uma só, ora no corpo, ora fora no corpo, né? E aqui na Terra, como nós precisamos também nos cercar de segurança, né? Contra a invasão de perturbadores do nosso sossego, da nossa paz, do lado de lá não é diferente. Existem grupos de espíritos perversos, maus, espíritos que querem perturbar, ou porque são violentos e maus mesmo, ou porque são perturbados, né? Então,
por serem perturbados, ao se aproximar, acabam trazendo as suas perturbações no ambiente. Então, lá também tinha lá esse local. Vamos lembrar aí que esse local ele está próximo a nosso lar, mas se encontra também próximo à região umbralina, né? Aliás, faz parte da região umbralina, o nosso lar também, né? Então, precisa de todo esse aparato, de toda essa proteção. Olha a construção que ele se refere aqui, uma construção magnífica, né? Uma construção muito bem montada, estruturada, até mesmo para a defesa de quem lá trabalha. Isso também ocorre na casa espírita, viu? A casa espírita também tem as defesas espirituais da casa. Existe todo um círculo de magnetismo que protege, que harmoniza, para que a casa possa desenvolver os trabalhos. E essa proteção da casa é realizada através dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos de vibrações, das preces que são realizadas dentro da casa. Então a casa ela tem toda uma proteção espiritual, não só em função da equipe de trabalhadores espirituais, mas também dos trabalhos que a casa realiza. A prece, ela cria essas condições magnéticas de proteção. Então, a nossa casa aqui, por exemplo, nós realizamos trabalhos de vibrações específicos para a casa, para os trabalhadores, para as atividades que desenvolvemos, e isso acaba criando uma verdadeira proteção, uma verdadeira muralha magnética, fluídica, para que não haja invasão de espíritos perturbadores, trazendo dificuldades nas atividades que a casa realiza. No plano espiritual, da mesma forma, como nós estamos vendo aqui, né? Vamos em frente. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos, como se dava em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Então a gente observa que a Terra é uma cópia, né, do plano espiritual, uma cópia imperfeita, né, vamos dizer assim, do que realmente existe do lado de lá. Essa questão que a porta rodou nos gonzos, os gonzos é uma dobradiça, né, mais reforçada, né, vamos dizer assim. E o que mais que nós temos aqui? Sim, a gente percebe aí que Aniceto, ele toca a campainha, né, para que a porta possa ser aberta, tudo, para poder se igualar a André Luiz, né, para não se sobressair a sua autoridade, a sua capacidade espiritual, para não humilhar, né, não constranger os irmãos. Então ele age dessa maneira, né? Então você vê que isso já é um comportamento de espírito superior, que não tem essa ideia, né, de constranger, de humilhar, de se sobressair, né, com relação a aquela pessoa que tem uma capacidade menor, né? Abrindo a porta, né? Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. E entramos. Observa aqui
que Aniceto, ele levanta a mão, né, e diz, salve mensageiros do bem, e naturalmente é tão verdadeiro as palavras, é tão verdadeiro a vibração, a energia dele naquele momento, que a mão se fez luminosa nesse instante. Observa bem que nós também podemos fazer isso no nosso dia a dia. Nós temos essa condição, né, de magnetizar. A gente lembra aqui, por exemplo, uma mãe, quando tem um filhinho que está adoentado, algum problema de saúde, uma coisa qualquer nesse sentido, né? A mãe, o pai, o cuidador pode fazer dessa forma, pode magnetizar com amor, com vibrações positivas, e naturalmente a mão vai se fazer luminosa, né? A gente vê às vezes a mãe passando a mão na cabeça da criança que está doente, e isso é um passe magnético, isso é um magnetismo de amor que tem um resultado muito positivo. Não podemos esquecer isso. Vamos observar aqui essa experiência de Aniceto. Levantou a mão que se fez luminosa nesse instante. Quer dizer, que luz é essa? É o magnetismo, são fluidos magnéticos de paz, de esperança, de equilíbrio, de harmonia, que também nós podemos fazer no nosso dia a dia. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal interesse que o trabalho despertava em cada um. Vamos observar que no plano espiritual tudo fala sobre trabalho, né? Que o trabalho é uma bênção, que o trabalho harmoniza, que o trabalho fortalece, que o trabalho trata as nossas feridas, trata os nossos problemas. Não podemos esquecer isso. Nós vamos observar sempre isso nas obras espíritas, principalmente essas obras de André Luiz, falando do valor do serviço, do trabalho no bem. O trabalho que faz com que nós vamos esquecendo das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Muitas das vezes os nossos problemas eles tomam uma proporção muito grande, gigantesca até. Às vezes chegamos até a nos sentir os deserdados da sorte, os esquecidos de Deus, né? Em função de que nosso foco é o nosso problema. O nosso foco é a nossa dor, é a nossa dificuldade, é a dificuldade que estamos vivenciando. Então, tudo que foca cresce, tudo que nós damos atenção tende a se tornar a questão principal, primordial em nossas vidas. Então, quando nós focamos no trabalho no bem, o trabalho no bem nos faz bem e acaba trazendo o tratamento que tanto precisamos. Quantas pessoas que chegam aqui na casa espírita falam sobre a sua dor, fala do seu problema, da sua dificuldade, fala às vezes até de um vazio existencial, mas vazio por quê? Vamos preencher esse vazio com trabalho no bem, vamos preencher, vamos curar as nossas feridas, vamos trazer o tratamento que precisamos para nós mesmos. Nós podemos promover a nossa cura, a autocura, através do trabalho, através dessas oportunidades maravilhosas, porque do momento em que nós estamos sendo úteis ao nosso próximo, nós também estamos sendo úteis a nós mesmos. Isso é importante a gente entender, que tudo é questão de foco, de atenção. Aonde é que eu coloco os meus pensamentos? Aonde é que eu coloco a minha atenção?
aí está a minha vida, a minha realidade. Então, nós precisamos observar a importância do trabalho. Olha aqui, nesse lugar, nesse castelo, estava lá cercado com as muralhas de proteção devido à região, mas lá dentro havia diversos pavilhões, parecia até um educandário, né? Parecia uma escola, uma universidade, todos trabalhando, todos em serviços múltiplos. Vamos observar isso. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Então vamos ver aqui, né? Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Olha, o estado mental dos que vivem nesse pouso, a paz reflete o estado mental da gente. Então, na nossa casa, se a nossa casa nós sentimos paz, nos sentimos bem, é fruto do estado mental nosso. Nós estamos lá, nós vivemos lá, nós somos os responsáveis pelas condições fluídicas, espirituais da nossa casa. Isso é muito importante. Se o nosso trabalho, né, o nosso ganha-pão, né, o lugar onde nós trabalhamos, o ambiente é ruim, não encontramos ali um ambiente de paz, de harmonia, aquilo reflete o estado mental dos trabalhadores, inclusive nosso, nós estamos ali também, então nós somos responsáveis por isso, não podemos esquecer. O nosso pensamento irradia, o nosso pensamento magnetiza, dá qualidade aos fluidos do lugar onde nós estamos. Essa é a lição. Nós vamos ver isso no capítulo 14 da Gênesis. As obras espíritas falam muito sobre o pensamento, sobre o estado mental. Depois, ele tem uma outra informação importante aqui, ó. Fala assim: acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos que vocês ainda não podem perceber. Olha só, que nem tudo nós percebemos. Muitas das vezes nós estamos dentro de um local aqui na Terra, nós no plano físico, encarnados, né? Nós não percebemos o que está à nossa volta. Às vezes, espíritos perturbados, perturbadores, vibrações pesadíssimas, e nós não percebemos. Mas nós estamos ali, vivendo aquela situação. No plano espiritual, não é porque a criatura é um espírito que ela vê tudo, que ela percebe tudo. Isso vai depender do estado de evolução, das condições espirituais dela, que vai possibilitar que ela tenha percepções assim bem específicas de determinadas questões, ambientes. Muitas das vezes tem espírito que não consegue ver um outro espírito. E é pelas condições dela, pelas condições espirituais dela, ela não consegue nem perceber a presença de um outro espírito, embora ambos estão desencarnados, ambos estão fora do corpo físico, né? Bem, depois, que mais? A natureza é mãe em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então é isso,
né? Deus não criou as zonas umbralinas, tá? Não foi criação de Deus. Nós precisamos entender isso. O umbral é um local, é fruto dos pensamentos das criaturas que ali se encontram. Então, é um lugar horroroso, dantesco, feio, sombrio, é fruto do pensamento dos espíritos que se agrupam. Vamos lembrar isso, que nós nos agrupamos de acordo com as nossas tendências, com as nossas vontades, o nosso gosto, o nosso pensamento. Nós vamos nos agrupando, né? A lei de sociedade, né? Natural. Então, por exemplo, se existe um grupo, nós estamos num determinado local, vamos dizer assim, um exemplo, estamos lá no nosso trabalho, nosso setor de trabalho. E lá no setor de trabalho existem vários grupos de pessoas conversando, né? E as conversas ali, elas estão de acordo com a afinidade de quem ali está. Então, se eu não gosto, por exemplo, de assuntos ligados à política, eu não vou estar num grupo de pessoas que falam sobre política, naturalmente. Se o meu foco principal, os assuntos que eu gosto, está ligado ao esporte, ao futebol, por exemplo, é natural que eu participe de conversas, de grupos que falam sobre esporte, que falam sobre futebol. Isso ocorre tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, o lugar e as pessoas que se encontram se formam a partir das suas tendências, das suas ideias, das suas vontades. E o local toma as características fluídicas de quem ali está. Vamos em frente. Mas é que no final diz assim, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-lhe lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Então, aquele castelo, aquele posto de socorro nas zonas umbralinas, era administrado ali, naturalmente, pelo Alfredo. Vamos lá. Não prossiga, revidou o apresentado. Como a fugir às referências elogiosas, consagrei-me simplesmente ao dever. Quer dizer, Alfredo, naturalmente, ele foge ali dos elogios, das referências elogiosas, né? É natural de um espírito que sabe da sua realidade, das suas dificuldades, do quanto ainda está distante, né, de ser um espírito superior. Então, ele foge ali dessas referências elogiosas, né? Diferente muitas das vezes da gente, que a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser incensado, né? O espírito superior não, ele sabe, né, do quanto que ele está distante de se tornar um espírito perfeito e puro, e ele não aceita esse tipo de situação, né? E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Então, Alfredo prossegue ali. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam na era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes
de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, fazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Então, aí as observações de André Luiz, né? Aqui nos slides anteriores, né? Primeiro, ele tem aquela observação de que Alfredo estava com Ismália e ele achava que a Ismália, né, convivia ali também com ele, né? Mas naturalmente Ismália estava numa condição espiritual superior a Alfredo, e nós vamos ver no capítulo seguinte o porquê disso, né? Então Ismália ia ali visitar o marido, né, o Alfredo, né? Ele tinha sido o marido dela na Terra, né, na última encarnação. Então ela iria ali de tempos em tempos visitá-lo, mas não convivia constantemente naquele local. E nós vamos ver o porquê disso no capítulo seguinte, né? E aqui, nesse slide, André Luiz faz as observações sobre o ambiente. Ora, o ambiente espiritual leva as características de quem ali está. Eles tiveram condições de fazer daquele ambiente com essas características, né? Vai do gosto, vai da atenção, vai da vontade dos habitantes daquele posto de socorro. E ele observa ali aquele quadro, e aí ele vê que ele acha que aquele quadro é uma cópia, né, do pintor francês, mas na realidade nós vamos ver aqui nos slides seguintes que é o contrário, né? Aquele pintor que esteve lá naquela colônia, observou aquela obra de arte lá, e quando volta ao corpo, depois da emancipação da alma do sono físico, né, ele vai e reproduz aquela pintura numa tela, né? Então aqui, ó, observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas nesse caso o assunto é mais transcendente. E aqui a gente observa, tem algo aqui que chama muito a nossa atenção. É com relação a tudo que ocorre aqui na Terra, as composições artísticas que nós temos aqui na Terra, a sua grande maioria, quase na sua totalidade, é fruto de um processo de emancipação da alma desses artistas que, ao entrar no plano astral, observam essas artes e as reproduzem na Terra, naturalmente, no momento oportuno, de acordo com as impressões que ficou na sua tela mental. Então o artista, tanto um pintor de quadros, como numa obra de arte qualquer, a música, a letra, a poesia, tudo isso, muitas das vezes, foram observações do plano espiritual. E quando o artista
ele está no corpo físico, ele volta ao estado de vigília, ele reproduz aquelas impressões que teve e ele até acredita, que ele até acha que aquilo é dele, que está uma construção sua, própria sua, mas na realidade não é. É fruto das suas observações no plano espiritual. Isso em todas as áreas, viu, gente? Em todas as áreas isso pode acontecer, inclusive nas descobertas da ciência, nas pesquisas de laboratório, que na verdade são conduzidas pelas impressões que estão registradas no psiquismo daquela criatura quando esteve fora do corpo. Então vamos lá. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal. O grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sustentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. E é verdade, né? A gente, para transitar, para se deslocar numa região como aquela, mesmo os espíritos com uma certa capacidade, percebe a rudeza, a dificuldade do ambiente fluídico daquelas regiões, né? E aqui encerra-se o capítulo 16, com essas observações finais de Alfredo, e iniciamos já o capítulo 17, que fala agora do romance de Alfredo. Então, nós estávamos falando do castelo, onde o Alfredo administra, né? Ele é o responsável. Vamos observar que no plano espiritual quanto no plano físico existe ordem, existe disciplina, existe organização, existe aquela criatura que ela é a responsável, ela precisa conduzir, ela precisa orientar os trabalhos, ela é uma referência, é a criatura onde as pessoas vão buscar para se orientar, para poder se conduzir naquele local. Então tudo é uma questão de ordem, de disciplina, para que a situação possa fluir, para que os trabalhos possam ser produtivos, naturalmente. Isso existe aqui no plano físico, existe também no plano espiritual.
Mas esse capítulo 17 vai falar do romance de Alfredo Ismalha, de onde se originou, como aconteceu, né? O porquê que a Ismalha não convive com o Alfredo, já que ambos se amam tanto, né? É um casal no plano espiritual. Por que eles não vivem juntos, né? E nós vamos observar isso no capítulo 17. Tem muita informação legal nesse capítulo para a gente. Vamos em frente. Depois de alguns minutos, utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismalha, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo ali transparecer no rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismalha estavam cheias de notas interessantes e educativas. Observa que os espíritos, quando querem trabalhar, quando já estão motivados pelo bem, não perdem tempo, né? Até as conversações, até os diálogos são construtivos, são interessantes, são educativos. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras, é uma lástima. Então aqui ele faz referência às batalhas destruidoras da guerra, né? Da época da guerra. Então fala da repercussão. Tudo vibra, viu, gente? Tudo tem uma repercussão, tanto do plano espiritual que nos cerca para o plano físico, quanto do plano físico para o plano espiritual. Nós podemos aqui até fazer um paralelo com a questão do luto, né? O luto é uma questão assim natural, a separação, aquela sensação de perda, né? Do distanciamento. Essa é uma situação natural do nosso nível de evolução, mas ela é uma vibração, ela é uma energia, não tem jeito, né? E isso envolve a todos nós, mas também pode envolver a quem está no plano astral, diretamente, aquele que desencarnou. É por isso que o luto, ele tem que ser, assim, sempre muito bem observado, para que não entremos, né, num quadro de perturbação, num quadro de desalento, de desesperança, de desespero, aonde nós vamos nos prejudicar espiritualmente, fluidicamente, até a nossa saúde física, psíquica e, naturalmente, consequentemente, as companhias espirituais que nos cercam, mas também aquela criatura que partiu, aquela que está do outro lado. Haverá um reflexo do nosso desespero, né, da situação de vibrações que estamos vivenciando. Então, nós estamos observando aqui o que Alfredo está se referindo com relação à guerra, as vibrações da guerra, os conflitos devastadores no plano físico, com repercussão no plano espiritual, mesmo porque aquelas criaturas desencarnavam com aquelas vibrações difíceis, complexas, então chegavam naquelas regiões com essas características, e Alfredo faz referência a isso. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando o nosso orientador. Enormemente,
fala Alfredo, né? Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas. Mas, quer dizer, aquela realidade, aquele momento de conflito na Terra repercutia no plano espiritual. Chegando do lado de lá, imensos grupos de espíritos perturbados, sofredores, necessitados de todo tipo. E isso repercutia no ambiente lá. E todos os trabalhadores naquele local, naquele posto de socorro, se sentiam totalmente empenhados e absorvidos pelos trabalhos que ali acabavam tendo em função da realidade. Nós estamos vivendo um momento muito parecido com esse, nos dias de hoje, pela pandemia, pelas dificuldades que todo o planeta vem atravessando com relação à questão da pobreza, das necessidades de ordem material, mas também da dor, da doença, do luto, da perda, mas também da questão de politização que se formou em todo o planeta, principalmente aqui no nosso país, né, onde nós estamos sofrendo, né, uma verdadeira guerra de interesses, de pontos de vistas, e isso tem uma repercussão em nossas vidas, nas nossas vibrações, no nosso lar. Nós temos que tomar muita atenção, muito cuidado com relação a isso. Até mesmo para que essas vibrações não adentrem os nossos lares e também a casa espírita que nós trabalhamos, né? É importante a gente lembrar que tudo vibra, tudo é energia. Nós estamos observando aqui a experiência que Alfredo está colocando aqui para a gente, e nós podemos fazer esse paralelo com as nossas vidas, com a nossa realidade, com aquilo que nós estamos vivendo. Ele fala aqui das massas de sofredores são incontáveis. Observa isso do lado de lá, nós vamos observar isso do lado de cá, nas casas espíritas. Estamos aqui na assistência aos necessitados, Diógenes de Medeiros, estamos em trabalho, com as limitações que o momento nos impõe. Então nós não temos tendo aqui as palestras públicas, não está havendo essa lotação na casa por questões de necessidade, de orientação da saúde, da ciência, né? A ciência está aí para apoiar, para orientar os procedimentos de todos nós. Precisamos seguir essas orientações, mas nós estamos trabalhando dentro das possibilidades. Então a Casa Espírita abre as portas, nós temos aqui o atendimento fraterno, temos alguns trabalhos mediúnicos com um número bem reduzido de médiuns, com um distanciamento necessário, com o uso de máscara, com a higienização na entrada, na saída, com álcool gel. Quer dizer, existe toda uma proteção no seu aspecto físico, consequentemente, existe também no aspecto espiritual, pela ação do nosso pensamento positivo nas atividades que desenvolvemos, porque são incontáveis também aqui o grupo de criaturas que chegam na casa pedindo socorro, pedindo um amparo, pedindo uma proteção, uma orientação, um tratamento. Aumentou muito o número de pessoas com os transtornos emocionais chegando aqui nessa casa. Pessoas com quadros de ansiedade patológica, com transtorno dos mais diversos, da depressão, do pânico. Criaturas chegando aqui na casa com pensamentos suicidas. Jovens, até mesmo crianças,
e a casa espírita não pode fechar as portas. Nós não temos como não atender essas criaturas. Uma palavra de esclarecimento, uma palavra de conforto, uma palavra de atenção, de carinho, de orientação a essas criaturas enlutadas, desesperadas, sem esperança. Então, nós também precisamos trabalhar, ser úteis a essas pessoas, sempre com muita atenção à dor dessas pessoas, muita atenção ao momento em que essas pessoas estão vivendo. Hoje, elas vivem o drama do transtorno psíquico, do transtorno emocional, do processo de obsessão cruel, muitas das vezes, processos obsessivos terríveis, que nós observamos aqui na sala de atendimento fraterno. Então, precisamos fazer aquilo que é possível, aquilo que dá para ser feito. Não podemos cruzar os braços, assim como Alfredo relata lá no plano espiritual. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriam quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. E aí a gente mostra que, embora são dois espíritos com muita afinidade, né, dois espíritos que se amam, mas ela estava numa condição espiritual muito superior à de Alfredo. Por isso, Alfredo não ia até Ismália, mas Ismália poderia naturalmente ir até Alfredo, que é o que realmente nós estamos observando aqui, que realmente aconteceu. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto, conhece-nos a história, vocês, porém, a ignoram, diz Alfredo, né? Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Quer dizer, tudo é aprendizado, tudo é experiência, né? Não tem a finalidade de crítica, de condenação. Tudo que nós estamos observando aqui no livro Os Mensageiros servem para o nosso crescimento, para as nossas observações, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, naturalmente. Então vai lá, Alfredo, contar a sua história, a sua realidade. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Então aqui Alfredo começa a falar da sua realidade, né? Ele estava ali totalmente preso às questões dos negócios materiais, os interesses materiais. Ele não dava muita atenção para as obrigações sublimes
de esposo, de pai, da família, da questão do lar, da questão do compromisso com aqueles espíritos ali no círculo doméstico, né? É muito comum isso nos dias de hoje, né? Nós observamos isso, que os interesses ainda são os interesses materiais. Esses interesses ainda falam muito mais alto, né, do que os interesses ligados à questão da espiritualidade, da evolução, do comprometimento que tem que haver dentro de um lar, entre os seres que ali se encontram, dentro daquela experiência reencarnatória, né? Então, aqui mostra mais uma vez a nossa realidade. Ainda é essa. Somos espíritos altamente materialistas ainda, né? A matéria ainda fala muito mais alto. Por isso, essa experiência que Alfredo está vivendo aí. E aí conta que um companheiro que fazia parte, né, dos interesses comuns de Alfredo, dos negócios, né, no campo dos negócios, começou a tentar envolver a sua companheira, a Ismália, né? Olha lá. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar meu espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Então, vamos observar aí, né? O amigo, né? Vamos botar isso aí entre aspas, né? De Alfredo, tentou de todo jeito envolver a Ismália, tentou de todo jeito conquistar a Ismália, mesmo sabendo que a Ismália tinha um compromisso com Alfredo e com os filhos e com a família. Tentou de um jeito, tentou de outro, mas não conseguiu. A Ismália continuou fiel aos seus compromissos. E quando ele percebeu que não adiantava não adiantava sediar a Ismália, aí ele partiu para um outro plano, que colocar acusações, ideias na cabeça de Alfredo, dando a ideia, né, que a Ismália a atraía. Então Alfredo, com isso, começou a ficar assim preocupado, atento, e a observar a Ismália de uma maneira diferente, né? Então vamos ver o que acontece. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Observa, né, que a calúnia daquele amigo dele, né, daquele companheiro de trabalho dele, né, começou a mudar toda a forma do Alfredo se comportar com relação à Ismália dentro do lar, né? Começou a criar uma dificuldade muito grande. Gente, isso acontece muito, mais do que nós imaginamos, viu? A hora ocorre assim, né? Ali, aquele companheiro de trabalho do Alfredo estava encarnado e estava ali criando aquela dificuldade naquele lar. Mas outras vezes ocorre em que a criatura está desencarnada, viu? O espírito ele começa a insuflar o ciúme, a desconfiança, e fica muito difícil a convivência depois no lar, né? Porque aquele espírito perturbador, ele começa a criar imagens na mente
da pessoa de tal maneira que ela começa a desenvolver um ciúme doentio, isso com grande prejuízo para a família, para a convivência, podendo até chegar num determinado momento, ou a um crime, ou a uma separação, né? Algo complicado, difícil depois, né? Vamos ver o que ocorre aqui com Ismalha e o Alfredo, depois dessas calúnias desse amigo de Alfredo, né? Então, via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir, segundo as intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismalha chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismalha levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo, no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para o cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos congestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismalha, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismalha, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismalha fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio. Eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, aquele o caluniador, né? O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismalha todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismalha segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar.
Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha Santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e, por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Tá vendo, gente? Que lição! Que lição! Né? Aí a gente vê a questão da calúnia, da maledicência, do mal que a pessoa pode produzir, da questão do ciúme, o ciúme como uma doença psíquica, né, que desagrega, que aborrece, que traz perturbações das mais diversas, né? Nós estamos vendo aí a diferença, né, entre os níveis de evolução de quem é correto, de quem procura fazer o melhor, e a necessidade que temos de buscar melhorar as nossas condições. Olha a experiência de Alfredo aí. Ele precisava, através da solidão, através do esforço próprio, passar por essa experiência para poder alcançar a condição de conviver com Ismália, né? Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Olha aí, quantas vezes nós nos precipitamos com as nossas observações, nós nos precipitamos com as nossas atitudes, né? Olha aí, crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Olha só, que lição, né, gente? Que lição importante para todos nós. A questão da impulsividade, a questão da precipitação, a questão da calúnia, a questão de a gente se tornar invigilante, né? Como nós somos invigilantes com as nossas observações, com as nossas críticas. Nós estamos aí observando esse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Quantas vezes tecemos críticas, nós fazemos as nossas observações achando que somos os donos da verdade. Temos que ter muito cuidado com relação a tudo isso, porque é lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos vai ter que voltar para nós mesmos, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos de nossas vidas, mas tudo vai ter consequência natural. Então, aqui nós encerramos nosso capítulo, nós encerramos as nossas observações aqui sobre o capítulo 16 e o capítulo 17, com informações muito importantes, muito necessárias a todos nós. Vamos à nossa prece. Agora é uma prece de agradecimento a Jesus por esses momentos que aqui passamos, de estudo, de reflexão, de aprendizado,
que tudo que aqui pudemos absorver em forma de experiência, de ensinamento, possam trazer mudanças significativas em nossas vidas, sempre no sentido do bem, do amor ao próximo, convertendo para a nossa evolução espiritual. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo dos benfeitores espirituais, agradecemos e pedimos a permissão para o encerramento do nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.